Muito bom dia! Bom dia, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um café acadêmico, começando mais uma experiência de conversa com alguém que tem dedicado sua vida aos estudos, à pesquisa. Café acadêmico é este evento, né, que a gente sempre fez presencialmente. Nos últimos meses a gente tem feito aqui em forma de live, vídeos ao vivo, para poder conhecer boas pesquisas, bons livros, boas obras. E hoje a gente conversa com a Viviane Costa, que é uma estudiosa da área de ciência da religião, mas que também tem formação em história, em teologia, e já está chegando. Vamos lá. Vou convidá-la. Vamos conhecer a pesquisa da nossa convidada de hoje. Vamos lá, Viviane. Que bacana. Bem rápido, tá vendo? Tudo bem, Viviane? Olá, bom dia, tudo bem? Que legal. Bom dia, Viviane. Obrigado, viu, por atender o nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito bom. Tem muita gente que te acompanha, que essas pessoas possam passar a acompanhar a editora, que as pessoas que acompanham a editora possam passar a te acompanhar a partir de hoje. E quero te agradecer muito, mais uma vez, por estar aqui com a gente para conversar hoje. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, e a todos que vão assistir também depois dessa gravação. Eu estou muito feliz pelo convite, de verdade, em poder compartilhar da pesquisa, poder compartilhar dessa correria que é a vida acadêmica. Eu acho que a gente não tem muita noção até entrar, só depois que a gente percebe como que vai Verdade. ser. E aí fica difícil de voltar atrás, porque a paixão pela pesquisa faz a gente querer descobrir quais são as respostas, e a gente segue em busca delas aí. Está sendo um prazer compartilhar aqui com vocês. Verdade, muito bom. Bom, é de praxe, Viviane, falar um pouquinho da editora, coisa rápida. O site da editora está no ar para quem quiser dar uma navegada, conhecer o nosso trabalho, www.ramalhoedições.com.br. Lá tem artigos científicos, tem os livros que a editora já publicou, tem um que está chegando aí daqui 2 semanas no máximo, que é esta obra, O Palácio de Deus e o Templo do Rei, Santos e Nobres na Arte Barroca de Minas Gerais do século XVIII, Uau! pesquisa de doutorado do professor Marcos Horácio, doutorado em História pela PUC São Paulo. Fizemos recentemente uma live, né, e ele falou um pouquinho, e vamos ter outra assim que o livro ficar pronto. E tem esse livro aqui, que também é recente, Princípios de Psicologia da Religião, do Everton Maraldi, professor na PUC São Paulo. Além do livro do André Chevitarese, que é seu conterrâneo aí, né? Sim, sim, Grande estudioso também do cristianismo sim. primitivo. Então fica aí o convite para as pessoas conhecerem a editora, seguirem as nossas lives, né, nas redes, no YouTube, Facebook, e assim vai. Bom, mas a nossa ideia aqui hoje é conhecer o teu trabalho, conhecer você, o que você tem estudado. Então fala para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e do que você achar interessante falar para a gente. Depois a gente fala das pesquisas, dos temas. Fala de você, do seu trabalho, da sua trajetória acadêmica. Obrigado mais uma vez por nos atender. Então, eu começo pensando teologia, né? Na verdade, há muito tempo atrás. Então, me dando vontade de espirrar. A teologia há muito tempo atrás, e eu interrompo um pouco o estudo da teologia por alguns motivos, e depois eu volto, e aí eu, desde a primeira vez e no retorno, eu faço na FAECAD, que é na Faculdade de Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. A minha formação é pentecostal, eu sou nascida no Rio de Janeiro, criada em Nova Iguaçu, e a minha mãe me Uhum. obrigava a ir à igreja desde 7 anos de idade. Então eu ia realmente obrigada. Não tinha nenhum interesse em fazer parte do ambiente religioso, até que eu me converto aos 19 anos. E dentro desse ambiente pentecostal, eu começo a pensar e a tentar entender os movimentos todos das pessoas, né? Porque essa onda de que
praticamente no interior de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense em si, a gente vê esse movimento pentecostal muito forte, a cultura pentecostal muito forte. Então, você vai no mercado, tá tocando corinho, tá tocando hino. Você vai numa farmácia, o som ambiente é o hino da Cassiane. Então, o movimento pentecostal é muito forte aqui onde eu moro ainda, hoje, né? Desde da minha adolescência e minha juventude. Então, tudo isso começou a atravessar o meu desejo de pesquisa. E aí, quando eu concluo a graduação em teologia, tinha acabado de sair o censo religioso de 2010 e estava, né, um alvoroço em cima dos números, porque tinha demonstrado uma possível transição religiosa no Brasil, uma possível ameaça à hegemonia católica no Brasil, e também os primeiros dados dos não institucionais, né, que convencionou se chamar de desigrejados, apesar de eu não concordar com esse conceito, com esse nome. Mas aí os não denominacionais, eles vieram como sujeitos, como personagens nesse censo, e ele acabou sendo meu tema de pesquisa da graduação, e também depois na pesquisa em História. Mas aí dessa área, eu começo depois a pensar qual seria o meu futuro profissional. Tá bom, eu tenho teologia, e agora o que eu vou fazer, né? E aí a História vem um pouco por conta disso, para eu poder trabalhar, conseguir dar aula, porque em teologia é difícil, para a mulher então mais ainda, mas esse pode ser um tema de um outro papo, mas é ainda muito difícil. E aí eu vou para a formação em História, e depois da formação em História eu começo a trabalhar, mas não estava muito feliz. E queria muito conseguir trabalhar nessa área da pesquisa da religião. E aí que a ciência da religião surge na minha vida. Ainda bem. Que bacana. E a História você faz em que instituição? Então, a História eu faço como segunda graduação. Então, eu faço a licenciatura em História. E aí eu vou para São Paulo fazer, né? Porque é um projeto que surgiu de uma parceria aqui também com a Faculdade do Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer mais dessa forma. Mais como uma extensão. E o mestrado na Universidade Metodista de São Paulo. E aí o mestrado eu vou para o MESP, eu participo de um congresso, e o congresso tinha... Antes disso, na verdade, eu preciso dizer uma coisa, assim, eu estava num processo de mestrado em educação na UERJ, no Rio de Janeiro. E o tema da minha pesquisa era sobre a importância da educação sexual em combate à violência familiar. Só que como eu vim de um contexto de violência, e a partir disso, inclusive, surge o Instituto de Rua, que é o IRUA, nesse momento que eu tentei pegar essa experiência de violência e levar para esse campo da pesquisa, eu não conseguia administrar. Eu até contei isso uma vez na rede social, quis compartilhar um pouco sobre isso. Eu não consegui conciliar a experiência de violência com a pesquisa. E aí eu estava muito sem conseguir lidar com essa experiência, com essa sensação toda. O projeto estava pronto, eu já estava no projeto, já tinha orientador, e eu precisei desistir. E aí eu precisei desistir até por questões pessoais de saúde emocional mesmo, porque eu não estava conseguindo levar isso para a academia. Eu pensava assim, como eu vou conseguir pesquisar esse assunto 2 anos? Eu acho que quem pensa em entrar num programa de mestrado, num programa de doutorado, precisa pensar que ela vai dormir e acordar com aquele assunto durante 2 anos e depois durante 4 anos. Você toma banho pensando, você come pensando. Ou mais, né? Ou mais. Exatamente. No meu caso, o doutorado durou 5. Olha só. E aí você casa com o seu tema de pesquisa, né? Ele vira o seu parceiro de vida. Você está conversando com a esposa, com o esposo, com o namorado, com o filho, com a família, no churrasco, você está pensando na sua pesquisa. E aí eu pensei, ouvindo as pessoas falando sobre isso, falei, como eu vou viver com esse assunto por 2 anos se ele não está me fazendo bem hoje? E eu precisei abandonar esse projeto. E aí surgiu um congresso que tinha a pretensão de responder qual era o futuro da ciência da religião no Brasil. Que foi quando nasci, em Juiz de Fora. Eu falei assim, eu vou participar desse congresso e vou saber, né, se tem futuro para a ciência da religião no Brasil, porque a gente que estuda fica sempre pensando, a gente está se preparando, né, não é só ser pesquisador, a gente quer ir para o mercado de trabalho, a gente quer uma colocação no mercado de trabalho. E aí eu pensei, vou ver se tem futuro para esse negócio, né, de ciência da religião no Brasil. E eu participei do congresso em Juiz de Fora, e algo me chamou a atenção, porque em uma das palestras houve um direcionamento de que uma luz assim se abria e um caminho proposto para a ciência da religião no Brasil seria através da linguagem. Pensar linguagem religiosa. Linguagem religiosa. E eu falei assim, eu quero isso. Eu quero estudar religião a partir da linguagem. E aí eu parto
do meu lugar, né? Eu sou de Nova Iguaçu, sou da Baixada Tá. Fluminense. As violências religiosas estavam se multiplicando de forma absurda e eu, sendo do ambiente pentecostal, queria entender como isso estava acontecendo e qual era a relação do pentecostal com isso. E aí o Conacy desperta para mim o método, né? Por que caminho eu vou percorrer para poder pensar esses movimentos sociais e de violência que estavam acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E daí eu decido entrar no mestrado em Ciência da Religião na Unesp. E foi incrível. Hoje eu estou caminhando com o Vitor e está sendo muito bom. Eu estou terminando agora. Ainda bem, a parceria é ótima, mas Vitor Chaves, Vitor né? Chaves de Souza, que é grande estudioso das linguagens, né? Ele está há pouco tempo, né, na docência na Unesp. Sim. E um grande amigo, é um parceiraço que eu tenho. O Vitor, ele me ajudou muito nos bastidores, tanto pouca gente sabe disso, nos bastidores do fechamento da minha dissertação e da minha tese de doutorado. Manda um abraço forte aqui pro Vitor, nosso querido amigo. Ele é incrível e habilidoso, né? Tem uma habilidade. Habilidoso, assim, muito criterioso, ele é daquele jeito dele, quieto, mas é um baita intelectual e uma baita pessoa. Vamos entrar então no mestrado. E aí? Aí você define seu tema, seu projeto, como que tem sido essa experiência? Já está, imagino, em processo de conclusão, né, Viviane? Sim, e como que é toda essa experiência do mestrado? Desde o tema, do projeto, até o desenvolvimento. Então, eu sempre tive muitas curiosidades, muitas perguntas, né? Eu sou uma pessoa de muitas perguntas. Então, eu tentava dividir a minha vida acadêmica da minha vida religiosa, da minha vida pessoal, e tanto que a minha tentativa de levar a minha experiência pessoal para a academia não deu muito certo. Sendo que eu tinha uma pergunta assim, muito presente, né? Eu, como missionária da Assembleia de Deus, eu fui consagrada missionária há 15 anos atrás. E nesses 15 anos atrás que eu fui consagrada missionária, sempre com um discurso muito pentecostal, né? Então, meu discurso era tradicionalmente pentecostal. Hoje em dia, quando as pessoas falam do movimento pentecostal, eu falo que a gente precisa... Eu acredito muito na educação. Eu acredito que educação é o único caminho para a gente transformar, a gente diminuir violências, a gente transformar conceitos e preconceitos, desconstruir conceitos porque eu mesmo sou uma prova disso. Eu venho desse movimento, eu sou a pessoa que levantava a mão, estendia a mão e pedia para Deus limpar a rua e expulsar e tirar um terreiro de Umbanda de Candomblé da rua, porque era uma ação que a gente fazia acreditando que isso era, de fato, o papel da igreja. Ocupar os lugares, santificar os territórios, que já é um termo mais acadêmico. Se apropriar, né? E coisas do tipo. Exatamente, se apropriar desse lugar. Então, se uma igreja chegou num bairro, o terreiro precisa sair. Né? Então, se você está dentro de uma... Está numa rua, em frente à rua, chega um centro de Umbanda ou de Candomblé, você fala assim, como assim? Essa igreja não está orando? Essa igreja não é séria. E eu estou falando aqui do lugar de alguém que está no ambiente religioso, com a propriedade de alguém que viveu nesse ambiente e que desenvolveu esse discurso, né? Então, a gente orava dessa forma, a gente pedia dessa forma. E eu sou essa pessoa que fez isso. E nesse momento que a gente vê, né, no início de 2010, 2013, 2015, os números de violência... A partir de 2011, os números da violência começam a ser contados. Então, a partir de violência religiosa, os números eles são denominados de intolerância religiosa, eu costumo chamá-los de violência religiosa. Então, essa contagem de intolerância religiosa começa a aparecer com números. E ele só aumenta. E quando essas violências elas são relacionadas com o pentecostalismo, com o discurso pentecostal, eu, como pentecostal, não entendo. Para mim, parece uma coisa muito absurda que alguém destrua um terreiro, né? E ficou muito, muito conhecido, muito famosa, uma cena em que um traficante entra, e depois eu vou falar melhor disso, quando eu falar do tema, mas ele entra num terreiro em Nova Iguaçu com um bastão de beisebol escrito diálogo, que a gente fala muito de diálogo interreligioso. E ele destrói todo o terreiro, e ele grava. Quando ele grava, ele fala assim, vocês vão sair daqui em nome de Jesus, porque Jesus, ele é dono desse lugar, porque Jesus, ele, sabe, ele com bastão escrito diálogo, assim. E eu falava, isso para mim parecia muito absurdo. Toda essa violência né? praticada. Mas nem tanto.
Hum. Essa é a questão, né? Mas não tanto. Porque aí você tira uma violência que já existe de forma simbólica, uma violência Uhum. que você não é bem-vindo aqui, o seu terreiro precisa sair desse lugar porque ele é de Deus, você precisa sair desse lugar porque não tem espaço para você nessa cidade, não tem espaço para você nesse bairro. E aí a gente vai empurrando para fora da cidade, empurrando para fora dos bairros dos terreiros de Umbanda e de Candomblé. E isso a gente costuma fazer com oração no nosso ambiente religioso, mas o indivíduo, o sujeito violento, ele faz não só na oração, que já seria, né, pela atitude, pela postura, pelo discurso, já seria uma violência, ele faz isso de forma física. E ele vai lá, ele expulsa, ele apedreja, ele Por quebra, isso que ele você chama de destrói. violência Por religiosa e isso eu não chamo só de intolerância, violência. Sim, eu acho que a gente precisa né? trazer as palavras para os sentidos que elas de fato carregam. Né? Uhum. Intolerância seria o não tolerar. Uhum. Agora, destruir, expulsar, quebrar, decapitar, É. queimar, Não tem outra e palavra, tem como né? É tratar isso como violência, intolerância, né? agressão E e aí tantas eu outras coisas. trabalho esse termo já na minha pesquisa. Eu concluo o período, né? A gente sabe que não acaba junto, mas eu Uhum. concluo o período agora, em 2 anos. E quanto mais eu pesquiso, mais eu penso que a gente está falando de violência. A gente está falando de violência social, a gente está falando de violência urbana, a gente está falando de violência religiosa. Não tem como a Tá. gente pensar isso de outra forma. Ó, a partir desse processo, né, uma espécie de redirecionamento dessa espiritualidade, essa apropriação de território e, consequentemente, né, você fala de uma espécie de purificação, de limpeza, né? A gente sabe que acontece muito de pessoas que foram criadas, cresceram num contexto, talvez não com tanta intensidade, mas num contexto de identidade católica ou até mesmo candomblessista, umbandista. Essas pessoas vão aderir a essa proposta evangélica de conversão, de mudança de vida, etc. E aí, consequentemente, vai acontecer isso que você falou. E muitas dessas pessoas que vão aderir a esse novo modo de vida, a essa nova identidade, a essa nova espiritualidade, são pessoas que estão envolvidas, independentemente de em que nível de envolvimento, com até a questão mesmo do tráfico, né? E aí começa a ver, parece uma espécie de conluio aí entre essas forças ali, naquele contexto, que são forças ali instaladas, para se protegerem. E aí a igreja parece que ela acaba tendo uma certa proteção desse poder. Como que acontece isso, né? A sua pesquisa passa por aí, se passa, o que que ela identifica, o que que ela percebe? Tem tudo isso, né? É muito Ah, complexo. Eu fiz uma live com a Cristina Vital, né, com a autora de Oração dos Traficantes, há pouco tempo, tá, justamente porque eu até conversei com ela antes. Eu falei assim, Cristina, eu preciso de coisas que você ainda não disse para colocar na minha pesquisa. tá. Então a gente vai bater um papo e a gente vai gravar e eu vou usar na minha dissertação, tudo bem? Então, assim, foi bem direcionado mesmo, sabe? O nosso papo foi bem direcionado. Está disponível no Tá seu Instagram. disponível no Instagram. Perfeito. Então fica o Infelizmente, convite para o pessoal assistir depois. ela ficou caindo um pouco, mas assim, eu até conversei antes com o Vitor, aquela coisa de acadêmico curiosa, né? Eu vou poder usar Uhum, a entrevista porque eu fui direcionando mesmo as perguntas. Porque o movimento pentecostal, ele cresceu de forma estrondosa na América Latina nos últimos anos. E ele cresceu também no Brasil. Uma das características desse movimento pentecostal, segundo os pesquisadores da religião e da sociologia da religião, vamos falar do Mariano, por exemplo, ele cresce principalmente em periferias urbanas. Ele uhum, cresce em lugares de pobreza. Né? Então, o pentecostalismo cresce nesses lugares de pobreza. A questão é que a gente pensa também que o catolicismo, ele e aí a gente, como você falou da questão dos traficantes, da associação dessa religião do traficante, né? O traficante, ele é pensado por alguns teóricos, como Pierre Sanchi, como um sujeito que faz parte de uma cultura religiosa. Então, o que tá. seria essa cultura religiosa? Né? O Brasil, ele foi não descoberto, ele foi colonizado, roubado, apropriado, extorquido. E Uhum, nesse processo de roubo,
das nossas riquezas e de tudo que a gente tem, da transformação da nossa cultura, do silenciamento da nossa identidade. Em todo esse processo, o Brasil ele é construído não do zero. Ele é construído de algo que a gente já tinha. E essa construção ela é católica. Então a gente tem uma religiosidade que é construída junto com a história. Essa religiosidade que é construída junto com a nossa história, ela forma o sujeito. O sujeito forma essa história e essa cultura, e também essa religião. E essa religião forma esse sujeito, forma essa história e forma essa cultura. O Pierre Santi vai chamar isso de cultura religiosa, e ele vai chamar isso de catolicismo cultural. Né? Esse catolicismo cultural, a gente sabe bem disso, ele não é puro, a gente não tem catolicismo europeu. A gente aqui, a pretensão era de ser, mas a gente tem um catolicismo brasileiro, um catolicismo atravessado pelo candomblé e um catolicismo atravessado pelas religiões indígenas. Essa riqueza toda, esse sincretismo todo, ele vai para a religião popular, ele vai para as manifestações e expressões de fé. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa etnografia que foi realizada pelo Marcos Alvito, lá na década de 90, né? Ele conta no livro que ele ia pesquisar a Grécia, ia pesquisar o papel da mulher e tal, e aí ele é convidado pelo Marcelo Freixo a ir numa casa de detenção no Rio de Janeiro, e quando ele chega naquela casa de detenção, ele é transformado, e ele já estava tinha escrito, acho que 3 capítulos da sua tese de doutorado, e ele abandona a sua pesquisa e resolve pesquisar aquela experiência. Sendo que ele tem algumas dificuldades de autorização para pesquisar daquela forma, e ele acaba caindo, apresentado pelo Delay, que é um poeta, líder comunitário, em Acari. E ele começa a pesquisar Acari. E o que o Alvito fala é o que quase não se fala hoje em dia. Por exemplo, você falou a questão da associação dos evangélicos com os traficantes e parecer que isso gera para eles uma proteção. Gera. Essa aproximação do pastor e do evangélico com o traficante faz sentido quando a gente pensa, por exemplo, hoje, as leituras que são feitas, que o pentecostal está fazendo isso porque quer o dízimo do traficante, porque quer enriquecer com o traficante, porque é isso que se fala quando a pessoa não consegue ler os movimentos e os aspectos desse movimento. Quem lê de fora pensa, esse movimento pentecostal que quer ocupar todas as esferas de poder, e é verdade. Esse movimento pentecostal quer ocupar todas as esferas de poder, ele também está querendo ocupar uma esfera de poder dentro da comunidade em aliança com o tráfico. Mas não é bem assim que essa história começa. Né? Então, eu penso o traficante a partir da sociedade que ele está inserido. Então, se antes, lá na etnografia do Alvito de Acari e Redondezas, esse traficante ele era identificado com Zé Pilintra, ele era identificado com São Jorge, ele era identificado com Ogum, já nesse sincretismo que a gente está pensando aqui. Ele era identificado com essas entidades, com essas divindades de matriz afro-brasileiras e católicas. E aí, E essas violências religiosas já aparecem lá, eu não vou entrar muito nisso porque não vai dar tempo, mas essas violências religiosas já aparecem lá quando uma facção invade um território que tem uma outra divindade representando, essa outra divindade já é destruída. É uma violência religiosa de pessoas da mesma religiosidade. Já estava lá instalada, só mudava o sentido, a identidade, o nome. Exatamente, e tal. Mas por que isso? Porque destruindo a divindade que está identificada por aquele traficante, ele está destruindo a imagem de poder daquele traficante. De alguma maneira, passa por aquilo que você falou no início, né, Viviane? De se apropriar do lugar sagrado do outro e dar a ele um novo sentido, um novo significado, que é coisa que a gente vê lá na história antiga, a gente vê no medievo entre muçulmanos, judeus e cristãos, a gente vê quando chegam aqui católicos e ocupam espaços indígenas. Aqui em São Paulo a gente tem isso. Exatamente. Né? Que é a famosa Guerra de Deuses. Né? Então o que a gente tem é uma guerra de deuses, que não é nova. Né? Os grandes impérios, quando eram conquistados, o que se derrubava? A divindade que representava aquele império. Então, quando a gente pensa nisso, aqui nas favelas cariocas, isso já acontecia. Então, o Alvito coloca algumas notícias de jornais, dizendo, por exemplo, que uma imagem tinha sido decapitada. Por que invadir um espaço e decapitar uma imagem? Qual é o propósito de fazer isso? Mas aí a gente está falando de um católico, de alguém que faz parte da religiosidade sincrética também com a Umbanda e Candomblé, destruindo uma outra imagem também da representatividade sincrética de catolicismo com a Umbanda e Candomblé.
E por que isso acontece? Porque, É. na verdade, o que está sendo tratado ali é dominação de território, é violência religiosa com sujeitos do tráfico. E, para eles, isso tem uma Uhum. identidade. Né? Então, se eu estou aqui hoje no comando dessa favela, dessa região, eu sou identificado por São Jorge. E o outro é identificado por Zé Pilintra. E aí há uma Uhum. destruição dessas imagens por conta da identidade que ela representa. E a identidade que ela representa naquele Perfeito. momento é o chefe daquela comunidade. E para ele ser destituído dali, tudo que o identifica como chefe, como dono do morro, precisa ser descaracterizado. Isso acontece Então, lá atrás. quando o pentecostal faz essas coisas, ele só está entrando nessa dinâmica que já existe. Exatamente. É isso que você quer dizer. Sim, é isso que eu quero De dizer. alguma maneira, só mudando, claro, a Não, roupagem, o é nome. exatamente isso. Só que você E aí botou quem para passa a frente. ser quem passa a ser a entidade que está querendo ocupar, que está querendo dominar? É Jesus. É Jesus. Tá, Tá? Só que antes entendi. disso, a gente entende, como eu estava falando aqui, o movimento pentecostal ele atravessando o Brasil de fora a fora. Tá. O Rio de Janeiro, acho que junto de Goiás, é o estado mais evangélico. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, de Uhum. acordo com os últimos números, o catolicismo já não é mais maioria absoluta. Já é a igreja A gente evangélica, já com tem toda a sua a gente já diversidade, tem, mas. porque aquela hegemonia católica, né, de Uhum. maioria absoluta, hoje a gente já não tem mais no Rio de Janeiro essa Não maioria tem absoluta mais. católica. Então, se você for para as periferias, então, se você vier para a Baixada Fluminense, você tem... É porque a gente está sem o último censo do IBGE, infelizmente, né? A gente não teve esse Uhum. ano. Então, a gente acaba seguindo alguns dados que surgem de forma paralela. No Rio de Janeiro, o movimento evangélico é muito forte, o pentecostalismo é muito forte. E aí, o próprio Pierre Sanches chama isso de identidade pentecostal. A identidade pentecostal vai atravessando o Rio de Janeiro e construindo novos sujeitos religiosos. Tá. Só que o traficante da favela, ele é um morador da favela. Uhum. O traficante, não sempre, né? Às vezes ele domina um outro território que não é dele. Mas dessa facção especificamente que eu pesquiso, desse lugar que eu pesquiso, sim, ele nasce, ele cresce, ele se constitui e ele constitui e é constituído pelo ambiente em que ele está inserido. Esse traficante, ele é cidadão. Ele é sujeito. Acho que às vezes a gente esquece de pensar isso. Né? Que ele faz parte de um Tá. contexto social e que ele faz parte de um Uhum. contexto religioso também. Com todas as construções que um cidadão tem, que um sujeito tem. E aí é que acontece a questão da transição religiosa. Né? Só que a transição religiosa, nessa favela especificamente, que é a favela que eu pesquiso, que é a gênese do movimento que hoje é conhecido no Rio de Janeiro como Complexo de Israel, eu estudo a gênese dessa favela. Nesse local, essa transição religiosa não é feita pelo tráfico. A Tá. Cristina Vital conta que essa transição religiosa no Rio de Janeiro é feita pela polícia. Olha só. Então, o contexto religioso... aí você falou assim, o pentecostal já sabia dessa luta aí, e aí, no caso, eles entram e começam a exercer a mesma dinâmica. Sim, mas a polícia também já era conhecedora dessa dinâmica. Tá. E aí, quando ela Entendi. entra para uma ocupação dessa favela, né, a Cristina conta isso no livro dela, para essa ocupação da favela, e aí ela precisa limpar esse território, a polícia também é conhecedora dessa dinâmica. Então ela sabe que uma imagem pintada em determinado muro, em determinado local de São Jorge, e com outras referências, porque a gente, para estudar a favela, a gente precisa ler o que a favela tem para dizer. E como que a favela fala? A favela fala pela rua. São as paredes Sim. da favela que falam, são os nomes dos comércios que falam. Uhum. São os signos que estão espalhados pela favela que falam. Aqui no Rio de A Janeiro, se sua você passar... realidade, né? Sim, A, a sua a sua realidade. realidade de uma As maneira cores geral, que ela é pintada. estética. Sim, se Exato. você for pensar no verde, Perfeito. por exemplo, ele representa uma Uhum. facção, o vermelho representa outra facção. Tá. Então, as cores, elas estão contando pra gente história o tempo todo. Na Avenida Brasil, se você passa, na maior avenida que atravessa o Rio de Janeiro, você Uhum. vê da Avenida Brasil os signos que vão representando a quem aquela comunidade pertence, quem é o proprietário, quem é o dono do morro. Pensando Joia. dessa forma, ela diz que a polícia sabia dessa dinâmica e que isso precisava ser realizado para que as pessoas entendessem que o domínio agora já não era mais daquela facção, porque a polícia estava ocupando o espaço. E a polícia ocupa aquele espaço em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque a gente sabe, aí já não Entendi. é mais a minha pesquisa, mas tem algumas pessoas pesquisando essa questão da religiosidade do batalhão, da polícia militar.
Não só da Polícia Olha, Militar, mas também da Polícia Militar. entendi. Então, a Olha polícia... só, vamos avançar. Vai, fala. Não, vai, completa, pode Tá. ficar à vontade. A polícia... Então, a polícia entra, conhecedora dessa dinâmica do tráfico, ela começa a praticar essa violência religiosa. Tá. Só que quem pratica essa violência religiosa é o Estado, não é o traficante, né? Então, o Estado pratica essa violência religiosa em nome de Jesus. Então, quem faz a limpeza do território nessa localidade que eu pesquiso é a polícia. Isso sem falar das milícias, que daqui a pouquinho a gente vai tocar um pouquinho nisso, que acho que você tem algo a dizer. Olha só, tem duas coisas que estão... Tô querendo saber né? algumas coisas. Primeiro eu quero aqui agradecer todo mundo que está nos acompanhando. Tem um monte de gente aqui seguindo a gente. Tem até perguntas aqui para você, ó, da sua xará Viviane Paiva, que recentemente conversou comigo sobre um material dela, um livro dela. Eu vi. Ela é maravilhosa. E ela está perguntando, ó, falando primeiro, te parabenizando, trabalho maravilhoso. E ela pergunta se essa sua fala é aceita no contexto religioso. Por exemplo, se você fala sobre isso com as pessoas da tua denominação, né, ali do seu grupo de envolvimento em termos de fé, de espiritualidade. E eu também gostaria de saber, né, você responda a Viviane, a sua xará aí, por gentileza, agradeço a Viviane, beijão para ela. E eu queria saber também, assim, na prática, esse tipo de pesquisa, ele, lógico, não fica restrito à bibliografia, muito menos apenas aos referenciais teóricos. Você falou da sua conversa com a Cristina Vital, o Pierre Sanchis e tantos outros que você já mencionou. Mas assim, o objeto em si, você tem que ir até ele. Como que acontece isso? Como que é pesquisar um tema desse tão complexo, tão perigoso, né? Vamos dizer assim, né? Não é para qualquer um. Então, eu queria saber sobre isso. Eu confesso para você que eu queria fazer pesquisa de campo. Queria demais fazer. Inspirada pela Cristina, né? A Cristina, o livro dela é maravilhoso, mas assim, a pesquisa dela de doutorado tem publicado, né? Se procurar pelo título do doutoramento dela, a tese dela está disponível. E ele é publicado só alguns anos depois, então eu já tinha lido um pouco antes. Eu vou responder a Viviane já. A questão de estar no campo de pesquisa, no lugar da pesquisa, não foi possível para mim. E eu também não pensei inicialmente em fazer isso, não fazia parte do meu projeto. Meu projeto já foi muito pronto para metodista, né? Eu já tinha muita ideia assim, do que eu pensava em fazer. É óbvio que ele foi se transformando, porque eu fui descobrindo coisas no meio da pesquisa, e eu acho que esse é o papel do pesquisador mesmo, se deixar desconstruir das convicções que ele acha que tem, porque a gente entra com aquela pretensa de que quero fazer perguntas, mas já achando que a gente tem as respostas. E, na verdade, eu percebi que eu não tinha resposta nenhuma. E eu fui descobrindo mesmo a pesquisa, ela foi se apresentando para mim. E quanto mais eu pesquiso, mais eu me apaixono por ela. Eu não fiz pesquisa de campo. Eu parto da etnografia do Alvito e da Cristina, basicamente, que fala desse lugar, né, de onde isso tudo começa. E eu tenho acesso muito aos signos, mas tem uma questão. Eu dou aula nesse lugar, em alguns lugares. Né, dentro dessas comunidades. Então, eu tenho acesso a algumas pessoas, e eu tenho alguns amigos, e eu tenho algumas portas abertas. Então, eu leio os muros. Eu não posso tirar foto, porque você não pode tirar foto sem autorização. Isso é algo até que ela conta no texto, que ela estava tirando foto, e aí ela é abordada, que alguém vai chegar para ela e falar assim, estava tirando foto porque ela é convidada a ir até o traficante para justificar por que ela estava tirando foto sem autorização. Você não pode tirar foto dentro de uma comunidade. As comunidades, elas comunicam. No Rio de Janeiro, por exemplo, nesse lugar que eu pesquiso, e eu sei que tem outras pessoas fazendo muitas pesquisas nessa área, como o Lucas Medrado, como o Wagner. Tem muita gente pesquisando. Favela Priscila, que acabou de publicar agora, e ela é maravilhosa também. Agora está no programa de doutorado também na Unesp. Tem muita gente pesquisando favela, periferia, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é do lugar que eu venho, quando eu entro para dar aula, eu olho para os muros e minha vontade de pegar o celular e sair fotografando tudo, né? Porque é onde eu vi há pouco tempo atrás, um terreiro de Umbanda, e agora está escrito Jesus é o dono do lugar no muro. Né? O muro está escrito Jesus é o dono do lugar. No muro tem um desenho de um astronauta, do peixonauta, porque ele representa o chefe da facção que tem o apelido de Peixão. Certo. Ele é conhecido como Peixão. Certo. Então, quando você começa a olhar os muros, você começa a olhar o que ele está te contando, você quer realmente fazer pesquisa de campo, que é o que eu pretendo fazer no doutorado. Mas com muito respeito,
porque eu entendo esse sujeito traficante, esse traficante como cidadão, eu entendo ele como fruto do ambiente que ele é construído e constrói. Né? Então, eu de fato penso dessa forma. E como eu venho do ambiente religioso, e eu tenho um discurso religioso, e também proselitista, né? Eu sou também, porque você acaba querendo converter mesmo a pessoa, você acaba querendo trazer essa pessoa para o... Não, você não pode continuar crente, porque essa fronteira da conversão ficou muito relativizada. Como você consegue ser traficante e crente? Tem alguma coisa errada nisso daí. Né? A gente precisa repensar essas fronteiras, esses limites. Mas isso também é mais para frente. Então, assim, pensando nessa questão da pesquisa de campo, eu não fui para o campo, apesar de estar no campo. Então, meu método não é pesquisa de campo, mas eu estou no campo de alguma forma. Então, isso acaba me ajudando. Mas eu fico imaginando o quanto é angustiante, porque, primeiro, você está inserida numa linha de pesquisa, eu não sei o nome exatamente lá na Metodista qual que é, mas linguagem. Pelo fato de você... É linguagem. Você está trabalhando com o Vitor, você está trabalhando com linguagens. E isso que você está falando são linguagens. Essas pinturas, essa estética toda, isso é linguagem, né? E eu fico imaginando o quanto que isso é... Mas eu vou falar de onde eu parto, né? O que acontece? E eu vou responder, Viane, não esqueci. A Cristina coloca no livro dela uma oração que os traficantes fazem depois desse processo de conversão e de associação. Então, a polícia entra, purifica esse lugar, e depois desse momento tem uma retomada da facção, e essa facção que retoma o domínio desse lugar já é uma facção associada ao pentecostalismo. Então, esse signo, assim, é como se ela fosse purificada pela polícia e os outros só dessem continuidade a esse movimento que já tinha começado, né? Quando esse movimento acontece, eles começam a se estabelecer e a se colocarem nesse lugar, eles começam a fazer uma oração. E essa oração, que ela chama de oração de traficante, ela está descrita nesse texto da Cristina de doutoramento. E quando ela coloca essa oração, ela faz ali um apontamento, porque nos muros da favela tem muitas orações, a oração de São Jorge, até então, antes dessa transição religiosa, desse direcionamento de fé. Esse movimento a oração de São Jorge para a oração de traficante, ele despertou em mim um desejo, e aí sim foi definido o meu método de analisar o discurso desse traficante pela oração de São Jorge e o discurso desse traficante agora pela oração do traficante convertido, porque eu apanho muito, e aí já respondendo a pergunta da Viviane, eu não posso dizer que esse traficante se converteu como crente. Viviane, você sabe que ele não se converteu, isso é um absurdo, né? Conversão não é isso. Então, assim, quando a gente conversa com pastores pesquisadores no ambiente acadêmico, eles falam isso. Não, isso não é conversão. E aqui eu estou trazendo um outro conceito de conversão. É engraçado que o político corrupto, ele é convertido, né? Ele compõe uma bancada, ele faz tudo o que faz e exatamente. Sim. Agora o traficante não. Eu entendo essa sua leitura, interessante. E aí a gente começa a pensar de uma outra forma. E aí é por isso, às vezes, eu uso muito mais associação com pentecostalismo do que conversão. Né? Então eu tenho um pouco de cuidado de falar de conversão justamente por conta do meu ambiente religioso, né? Porque hoje, como pastora pentecostal, quando eu me reúno com um grupo que caminha comigo, eu falo da minha pesquisa, só que é um grupo que se constrói junto comigo, então, de certa forma, isso acaba sendo mais natural, então não tem problema nenhum de falar sobre esse assunto. Agora, num ambiente religioso mais tradicional, mais conservador, eu já vou aqui partindo um pouco da minha família, por exemplo, porque eu acho que o primeiro contato fora da academia, que se tem é a nossa família, né? Coitada das pessoas que convivem com a gente, porque elas têm que ficar ouvindo a gente falando disso o tempo todo. E aí eu falo disso com a minha família, e a minha família não tinha nenhum acesso a esse tema. Então, não é facilmente aceito. Essa negação de esse traficante não é evangélico, isso não existe, essa possibilidade, essa rejeição natural, essa rejeição imediata é natural. Só que aconteceu um caso muito interessante. A gente estava indo assistir a peça da Rua Azusa, aqui no Teatro em Bangu, e é necessário passar por uma dessas comunidades para poder fugir do trânsito. Esse acabou empurrando lá meu irmão, eu já estava no teatro, e eles estavam indo, minha família estava indo, e meu irmão é pastor, minha mãe, minha cunhada, todo mundo dentro do carro, e quando eles cortaram o caminho, eles foram parados por quem? Pelos traficantes evangélicos. E aí, abordados por esses traficantes evangélicos, ele imediatamente se identificou como pastor, e disse que ele era pastor de igreja e tal, e aí mostrou a Bíblia, e aí pode passar.
essa identificação do traficante com esse pastor não é que haja uma tranquilidade total, porque a pastor não é isso, mas há uma reverência, há uma cautela, um cuidado, um olhar diferenciado. Porque, ao contrário do que se pensa, não é que o pastor que é desviado dos princípios cristãos não é bem visto pelo traficante. Não tem essa associação. É claro que tem o pastor que recebe o dinheiro, que recebe o presente. É claro que tem o pastor que recebe os benefícios financeiros disso tudo. É claro que tem. Mas uma dos alertas que a Cristina faz no livro é que o pastor que está de fato querendo converter esse traficante, que está de fato querendo levar para ele a mensagem de salvação, de libertação, de conversão, ele tem todo o cuidado para que a imagem dele não seja prejudicada por essa associação, por essa aproximação. Então, o que aconteceu no Brasil hoje é que, por conta dos pastores pentecostais midiáticos representarem muito mal o movimento, e não só representarem, eu reconheço que influenciarem também o movimento, e é por isso que muitos de nós, evangélicos pentecostais e os evangélicos não pentecostais, caminham de uma forma completamente influenciada por esses líderes midiáticos. Por conta dessa imagem, parece que todo evangélico pentecostal age dessa forma. E aí a gente entra num ponto que eu queria te perguntar. Qual que é o papel, né, do pentecostal ou do neopentecostal? Não sei se você faz essa diferenciação ou não, se você faz, se quiser falar, mas, enfim, do pentecostal, não do pentecostalismo, mas da pessoa, né? Qual que é o papel dele nisso tudo, nesse processo? Eu acho que isso é importante, porque parece que há quase que uma generalização, muitas vezes, por parte de nós, acadêmicos, né, o pessoal que está na academia, isso parte de nós, inclusive, e, lógico, de algumas correntes que se dizem evangélicas, e são, de fato, estão ligadas a alguma tradição, mas fazem questão de dizer, ó, nós não somos isso, não estamos representando. Ok, eu entendo o que você está querendo dizer, mas com isso você acaba generalizando, ó, o pentecostal é culpado. Fala um pouquinho para a gente desse papel que o pentecostal é deve culpado desempenhar em meio a isso. pelo resultado das eleições, o pentecostal é Isso. responsável pelas violências, o pentecostal é responsável pelas leis aprovadas ou não. Como que você vê isso? O que acontece? Não há como negar o boom pentecostal que a gente teve nos últimos anos. Né? A gente não tem como fugir disso. Não tem como a gente desvincular, fazer essa dissociação. Não tem como fazer dessa forma. Mas também a gente não pode generalizar. Então, a gente vê pessoas comentando sobre o movimento pentecostal que nunca estudou o movimento pentecostal. A gente vê pessoas falando do pentecostalismo porque pegou um lugar para fazer pesquisa, e aqui eu não estou dizendo que não pode falar porque pegou um lugar. Eu também estou partindo de um lugar. A questão é você generalizar esse movimento. Tanto que quando eu estou falando daqui. É claro que na pesquisa do Medrado, na pesquisa do Wagner, na pesquisa da Priscila, vai ter outros atravessamentos. E o pentecostalismo é exatamente isso. Né? Não existe um pentecostalismo, existem pentecostalismos. Então, o primeiro passo é pensar as diversas faces desse movimento pentecostal. É um pentecostalismo que até pouco tempo nem inserido no ambiente político, social, se apresentava. A nossa apresentação no ambiente político era: a gente vota em candidato da igreja, a gente vota em candidato indicado pelo pastor, pela convenção. Então, a convenção apresentava o candidato e a gente ia lá e votava. Então, partindo desse lugar de alguém que tem pensado o pentecostalismo, e eu também não sou alguém que pensa a história do movimento pentecostal, tem muita gente fazendo isso, mas não é o meu lugar. Eu penso mais esse movimento social já em decorrência desse crescimento pentecostal, tanto na América Latina, quanto no Brasil, quanto no Rio de Janeiro. A gente precisa entender que esse movimento ele é múltiplo e ele é plural. A maior parte das pessoas hoje que não estão na mídia, que não estão nessas igrejas poderosas, nesses impérios religiosos, né, evangélicos pentecostais, elas estão de fato querendo viver uma vida simples, elas estão de fato querendo viver uma vida justa, elas estão de fato querendo viver uma vida honesta nas igrejinhas pequenas que estão atendendo a comunidade. Então, essas igrejas são as igrejas que atendem a viúva, são as igrejas que atendem o pobre, são as igrejas que atendem o encarcerado, são as igrejas que estão fazendo esse movimento. Um movimento que muitas vezes a pessoa da academia diz que a igreja deveria estar fazendo, mas ele nem vê que a igreja está fazendo. Por quê? Ele não está fazendo. Perfeito. Então, o que a gente precisa pensar são essas diversas faces, né? Então, não é o Silas Malafaia não é a igreja evangélica.
Uhum. O Edir Macedo É uma não é análise a muito igreja evangélica. superficial, muito reducionista, não é, Muito. Viviane? Por se tratar de uma opinião que parte da ciência, dos estudiosos, olhando para isso que você tá trazendo, assim, uma primeira conclusão, uma primeira impressão que eu tenho é essa, uma leitura muito superficial e muito reducionista, né? Eu acho que imediatista também, sabe? Aquela questão assim, Imediatista, né? apareceu o número foi divulgado, mais de E metade dos evangélicos. preconceituosa E também, né? Por que preconceituosa, não? sim. Né? Sim, e aí eu penso assim como preconceituosa, porque o movimento pentecostal, e eu vejo lideranças do movimento pentecostal dizendo, não é por aí. E detalhe, nem toda liderança do movimento pentecostal, e nem todo pentecostal participa da política hoje concordando com o que se é feito, mas também por um movimento político de tentar limpar o PT, de tentar limpar aquele que representa o diabo Tá, agora. Então, o que tá. aconteceu foi que a política se apropriou do discurso religioso. E em se apropriando desse discurso religioso, alcançou uma massa poderosa. E o que não dá para Uhum. fazer hoje é pensar que dá para fazer política no Brasil sem os pentecostais e neopentecostais. Não dá mais para fazer política no Brasil sem o movimento pentecostal e neopentecostal. E essa crítica, esse preconceito, esse posicionamento contra esse movimento afasta o movimento. Porque esse movimento demoniza o inimigo. Então, se esse inimigo é demonizado, ele precisa ser expulso. E a esquerda continua Linguagens. agindo dessa forma. E aí vai continuar sendo demonizada. E vai continuar É, sendo expulsa. Então vai ter que ter verdade. um processo, um rito de exorcismo da esquerda do Brasil. Por que isso? Porque o discurso foi religiosizado. A gente Certo. trouxe esse discurso para o campo Religiosizou religioso. mesmo, é. A gente trouxe esse discurso para o campo religioso e fez dele algo que precisa ser expulso. E a Percebo. esquerda não está conseguindo se Impressionante. livrar desse papel. Isso aqui é a minha opinião, já querendo ser também aquela pessoa imediatista, porque eu não pesquiso política. Né? Mas aqui eu já estou Uhum. falando como pentecostal, que está no ambiente religioso e que conversa com a família, discorda, em sua maioria, mas consegue perceber que a gente está errando no discurso. Né? Eu faço parte hoje de um movimento que não concorda com a maior parte das defesas daquilo que se chama de direita no Brasil, mas eu também tenho muitas dificuldades com esse movimento de esquerda que não consegue se aproximar do movimento pentecostal e neopentecostal, justamente por preconceitos e falta de debruçar no movimento, olhar o movimento, entender o movimento e respeitar o movimento. Nós somos sujeitos Tá. religiosos, né? E a gente não vai se separar da nossa religiosidade na hora de votar. A gente não vai deixar a nossa religião em casa e ninguém vai fazer isso na hora de votar. A gente vai votar como sujeito religioso. Então, ou a gente se aproxima desse sujeito religioso, ou a gente perde esse sujeito religioso. Pentecostal. Certo. Perfeito. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Eu queria que você falasse, mesmo que por cima, sim, você disse que são muito mais questionamentos, porque é um interesse seu ainda de pesquisa, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que aquilo tudo que a gente achava que sabia, a gente, né? Isso aconteceu com todo mundo que começou o mestrado, começou o doutorado e tal. Então você foi muito certo ao dizer, né? São ainda questionamentos. Eu, não, Não, né, eu quero começar. Essa questão da milícia. Né? Tem algo que dê para ensaiar assim, né? Fazer um preâmbulo do que você pensa para o futuro aí no doutoramento? penso. Então, eu conversei um pouco com a Cristina sobre isso, né? No privado, e comecei a perguntar para Uhum. ela, porque aqui em Nova Iguaçu a gente vê muito mais milícia do que tráfico. Tá. Né? Então a gente vive num contexto de milícia. De uns tempos para cá, a Uhum. gente começou a ver umas notícias de que o tráfico e a milícia estavam se articulando para se organizarem nos mesmos territórios. Então, esse Certo. complexo de Israel, né, que agora recebeu o nome de Complexo de Israel, mas ele já vem sendo construído há um tempo, mas mediatizou agora com esse nome de Complexo de Israel, ele vem sendo construído e ele vem avançando para a Baixada Fluminense. Só que aqui já existe a milícia. E aí está chegando o tráfico. Então, as comunidades, né, que não são favelas, não são morros, as comunidades que se organizam aqui agora com a influência do tráfico de drogas, elas coexistem com a milícia. Então, são Uhum. territórios divididos. E aí eles realmente dividem as práticas. Assim, olha, você fica com o controle da net, do transporte público e tal, e aqui com a venda de entorpecente. Então, esse trabalho de tráfico e milícia que vem se organizando,
na Baixada Fluminense, não só na Baixada Fluminense, mas na Zona Oeste também, e parte da Zona Norte do Rio de Janeiro. E agora, essa semana, voltou para as mídias, porque foram assassinados alguns milicianos numa operação da polícia, e ontem também mais um. Essa associação do tráfico de drogas com a milícia também está atravessada pelo discurso religioso. E aí começam a surgir outras perguntas na minha cabeça, que estou concluindo o mestrado agora, mas já estou com outras tantas perguntas para pensar. Por que o tráfico consegue se aliar à milícia e coexistirem no mesmo ambiente? Quais são os pontos de contato que eles têm, né? Quais são as similaridades, as semelhanças? O que permite que eles caminhem juntos? Eu quero pensar o papel da religião nisso também, entendendo que não só, né? Não teria como ser só um discurso religioso, mas ambos compartilham da mesma religiosidade. Joia. Nossa, vem coisa boa por aí então, né? Mas toma cuidado, viu? Mas a ideia é pesquisa de campo. Vamos lá. Mas eu acho Bom, que vamos lá, você olha Viviane. para o seu objeto com respeito que ele merece, com você olha respeito. para o seu objeto entendendo que ele faz parte de um contexto social, né? É muito fácil você olhar e falar assim, fulano é o bandido e o outro é o mocinho. A gente faz essa divisão de mocinho e bandido. Eu acho mais perigoso, e não é esse o meu papel. Eu não tenho esse papel do julgamento social. Eu tenho o papel mesmo de entender o movimento e de entender como ele se organiza. Assim. Eu espero que dê certo. Maravilhoso. Muito bom. Olha, já estamos chegando no final. Faltam só 9 minutos. Tá vendo como é bom? E eu tinha tanta coisa aqui anotada para falar com você. Eu queria falar de laicidade, sabe? Queria explorar mais essa coisa. Mas vamos lá. Tem uma questão que eu queria que você falasse pra gente. Você citou lá no início, que foi o Instituto Ruá. A gente vai meio que sair um pouquinho, né, dessa sua experiência toda com essa pesquisa, com essa temática, e entrar um pouco no campo do gênero, que também é meio que uma pesquisa paralela, uma abordagem paralela que você tem feito, e muita gente se aproximou de você, te conhece, te segue, te acompanha por conta disso, até depois é que passam a conhecer quais são, de fato, as suas pesquisas. E como que você tem transitado aí nessa temática das questões de gênero? O que é esse Instituto Ruá? Como que tudo isso veio para a tua vida? Ou você foi para isso? Como que é? Fala pra gente. O Instituto Ruá, ele acabou me escolhendo, né? A gente chama de Instituto de Rua. Eu venho do ambiente de violência doméstica e depois que eu rompo com esse relacionamento de 14 anos e tal, e eu começo a acolher, porque eu tô no movimento religioso, eu tô dentro da igreja, então as pessoas começam a me procurar, mesmo sem que eu verbalize isso, né? Porque eu não compartilhei disso. Isso não é uma coisa muito pública, assim, as pessoas não me ouvem falando muito sobre a minha experiência de violência. Eu quase não falo sobre isso. Só que essas pessoas começaram a se aproximar de mim. E nessa aproximação eu não me sentia apta a acolher mulheres, muitas mulheres, que vivem num contexto de violência no ambiente religioso. E eu precisei chamar algumas amigas, né? Amigas psicólogas, amigas assistente social, amigas advogadas, para dizer, atende fulano, ajuda ela a registrar boletim de ocorrência, a conseguir medida protetiva. Nesse processo de chamar uma amiga e outra para socorrer, a gente foi construindo uma rede de forma muito orgânica, de forma muito natural. E começou no final de 2016, início de 2017, nós fazíamos isso de forma muito né, escondidinha, assim, muito só nossa. A gente só atendia quem nos procurava. Só que agora, no contexto de pandemia, as coisas fugiram de controle. Assim, os números de violência doméstica aumentaram absurdamente. A quantidade de pessoas que começaram a nos procurar aumentou muito. E nós precisamos de chamar outras pessoas, de trazer outros braços e outras ajudas. E eu acabei ficando conhecida muito mais pela minha questão de gênero, de falar de violência contra a mulher, de falar de violência contra a menina, né? Porque para mim a violência contra a mulher, essa violência doméstica começa na infância, da forma que eu penso isso, né? Ela começa quando o homem olha para a menina e acha que pode tocar, acha que pode passar a mão, acha que pode se tocar na frente de uma menina de 10, 12, 11 anos. E para mim a violência começa em como essa criança, essa mulher pequena começa a ser olhada e depois no ônibus, na escola, na academia, no casamento, porque é como o homem olha a mulher, a sociedade vê. Então eu começo a pensar sobre isso e eu falo muito sobre isso na rede social. E começaram a me convidar para falar sobre gênero, só que não é a minha pesquisa, eu não pesquiso gênero na academia, não pesquiso teologia feminista na academia. E isso faz parte da minha vida pastoral, né? Das pessoas que eu caminho, das pessoas que
eu tenho oportunidade de andar junto, de ir me curando enquanto a gente se cura. E você é muito mais eu não vou dizer uma militante, mas uma atuante nesse processo todo de acolhida, né, a essas pessoas, do que propriamente uma pesquisadora do tema. Sim, não sou pesquisadora e, Mas na acaba. verdade, a militância vem depois da atuação. Assim, eu não sou aquela pessoa da militância que depois vai. Eu sou aquela pessoa que faz e fala sobre o que faz, né, em relação à violência contra a mulher. Tanto que eu só trouxe isso de forma mais pública agora, no último ano, por conta da pandemia, mas a gente já realizava esse trabalho desde 2016, 2017. Aí soa como uma militância, mas, na verdade, é só um compartilhamento daquilo que a gente já tem trabalhado, já tem feito. E aí tudo bem, e é um olhar também, não tem problema. Também mas assim, é um olhar extremamente importante que muitas vezes quem está na academia trabalhando com isso não tem, não conhece, né? Está ali debruçado nos livros, nos artigos, nas pesquisas, e é muito válido, muito tem a importante. Valéria, né? A Valéria Cristina Vilhena. Sim, ela... Valéria Vilhena foi minha colega de turma na teologia, estudamos juntos. A Vilhena é maravilhosa, é uma inspiração, é alguém que tem o pé sujo de barro, sabe? É verdade. Chão, e é uma teóloga maravilhosa. E tem recentemente sofreu uma, não sei como que eu posso chamar, uma injúria, né? A gente chama de não sei nem como que eu posso chamar. De violência, e a gente vai para a Bourdieu também, que é da minha área. Mas Verdade. Isso, a Valéria está sendo, de alguma forma, injustiçada, mas é aquilo que a gente sabe, que todo mundo que se posiciona do lado da mulher e da violência de gênero, contra a violência de gênero, ela vai atravessar, seja no movimento conservador, seja no movimento progressista. Infelizmente, isso Verdade. A gente não tem para onde fugir. Viviane, já estamos acabando o tempo, eu quero te agradecer demais, mas demais mesmo, pela nossa conversa, pela sua gentileza de falar com a gente. Já tinha um tempo, né, que eu queria te convidar para esse papo, e na expectativa de que em breve a gente possa publicar esses trabalhos, né? Quem sabe? Vamos conversando aí, né? Porque é esse tipo de literatura, de abordagem que a gente precisa oferecer para as pessoas, que é leve na linguagem, essa é a nossa ideia, né? Na acessibilidade, da compreensão, mas que é extremamente pesado e complexo devido à seriedade do tema. Muito obrigado mesmo. Obrigado a quem está nos acompanhando desde o começo ou quem nos assistirá depois, em outro momento. Quero te agradecer por estar acompanhando as lives. Você mesma me falou que tem acompanhado e é uma honra para a gente saber disso. Então, muito obrigado. Eu quero deixar a você as palavras finais, aí, as considerações finais, o que você entender que é importante falar. Eu quero agradecer demais pelo convite. É difícil, na verdade, a gente conseguir espaços bons, saudáveis, agradáveis para a gente poder estar compartilhando de assuntos tão importantes e de assuntos que a gente sabe que não são tão fáceis de serem compartilhados pelos atravessamentos que eles têm, justamente de violência social, de violência urbana. Então, eu me senti confortável de falar sobre isso aqui com você. E foi um prazer enorme. Eu não consegui ler nada do que escreveram, porque eu não enxergo absolutamente nada a essa distância. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que compartilhou. Se tiver alguma pergunta que queira me mandar depois, eu vou ter um prazer imenso de contribuir no que for possível. E dizer que a gente se encontra nas próximas conversas, que eu tenho certeza que tem muito papo aí pela frente ainda. Tá certo. E fica o convite para o pessoal continuar te seguindo, continuar seguindo a editora. Olha, tem muita coisa bacana. Eu também não sou muito bom nesse negócio de visualizar essas coisas aqui. Eu não vi, gente. Eu tô tentando. Mas, tem um pessoal o Lucas Gesta foi meu professor na FAICAD. A Miriam é maravilhosa. Tem muita gente legal aqui. Uma pena que eu não consegui enxergar ninguém. Mas eu quero mandar um abraço para todo mundo. A Miriam escreveu, não existia uma hegemonia em nenhum grupo grande, mas o que pode ser dito é que é comum em todos os pentecostais, não seria a mentalidade acerca do sobrenatural. E não, relevante assunto, parabenizando você pelo trabalho, pela pesquisa. Também tá aqui. Poxa, que legal. O Bragantino tá sempre aí com a gente. Obrigado, muito Brega. Legal. Olha só. Muito honrada de ter essas pessoas aqui com a gente. Quero mandar um abraço para todo mundo. Até o Cabo da Ciolo foi citado aqui, ó. Olha só.
Gente, Eu sou esse obrigado, estereótipo desculpa. aí, né? Eu sou um pouco mais E distante desse estereótipo, mas estou aqui dando a cara acadêmica e pentecostal também para a conversa. Beijo grande. então tá bom. Beijo para todo mundo. Obrigado, Tchau, tchau. Viviane. Tchau. Sucesso no seu trabalho, na sua pesquisa e na tua vida. Valeu. Tchau.